Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje em mais um CuraCast. Eu sou o Vitor Barros, você já me conhece. Bom, eu estou aqui com o Bruno e com a nossa convidada especial, que é a Dalila, que ela já vai se apresentar. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje a gente vai falar sobre anestesia e sedação, junto com uma pessoa que eu tenho extrema confiança, né? Eu falo que todo cirurgião tem que ter um anestesista de estimação. Eu tenho a Dalila e a Bárbara da NestPet. Hoje a Dalila está aqui com a gente. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante. Oi, pode se apresentar, quiser falar um pouquinho de você, da sua formação, fica à vontade, Dalila. Oi, gente, tudo bom? Boa tarde. Oi, Vitor. Oi, Bruno. Obrigada pelo convite. Obrigada pela confiança de vocês. E é uma honra estar aqui com vocês hoje, participando do podcast. Bom, eu sou a Dalila, eu sou formada em veterinária pela UFG, fiz residência também pela UFG. Que ano que foi a residência? Eu fiz a residência em 2016. Pulei grau e entrei na Já residência entrou. em 2016. Concluí a residência em 2018, entrei na pós na UFAP em 2019, e daí para frente, depois da pós, só alguns cursos a gente vai fazendo alguns cursos de aprimoramento, Uhum. né? Cada ano a E gente vai sempre fazendo os foi cursos. voltado, os seus atendimentos, né, a extensão, os treinamentos, tudo mais, os cursos aqui em Goiânia, mesmo em Goiás. Hoje em dia você presta atendimento volante, correto? E Sim, aí, é Goiânia ou tem regiões afora também? Vocês costumam ir para fora também? Como que é? a gente vai para Trindade, Uhum, Anápolis, em Umas também, e a gente já foi em Piracanjuba, mas assim, Piracanjuba e Umas é bem mais, uhum. com bem menos frequência. Trindade e Aparecida, Anápolis maior, Aparecida também. A gente considera É, Aparecida até Goiânia já, Goiânia, né? Goiânia. é. Pra quem não sabe, Aparecida e Goiânia é como se fosse Rio de Janeiro e Campo Grande, né? Eu não sei se Campo Grande, agora posso estar falando uma incrível besteira, mas Rio de Janeiro e Seropédica, tipo assim, colado um no outro mesmo, né? Ou São Paulo, Isso. Campinas, né? Bem pertinho, né? São conglomerações já, né? E Uhum. o serviço de anestesia em Goiânia para volante, ele tem funcionado, né, de uma forma hoje muito natural, né? Dificilmente a gente tem uma clínica hoje que tenha um anestesista fixo, né? Faz muito mais sentido para a grande maioria das clínicas, né? Não generalizando, o fato da gente ter um anestesista aí que fica de prontidão, né, e não fixo. Hoje a anestesia, né, volante, ela faz sentido, assim, para você pensando na rotina de pegar carro, viajar e depois volta. Isso até mesmo financeiramente tá valendo, vale a pena? Faz sentido isso ainda ou é melhor um anestesista que fique fixo no local? Sim, depende muito da realidade da clínica, né? Nós, para a maioria aqui em Goiânia, é mais vantajoso o serviço volante, porque nem sempre tem uma rotina tão grande assim para exigir um anestesista ficar fixo na clínica. Se a rotina for muito grande da clínica, tiver tipo toda hora tem um procedimento, todo dia tem um procedimento, vale a pena para a Uhum. clínica. Mas para a realidade aqui de Goiânia, a anestesia volante vai muito bem. E pra gente é muito bom, que, querendo ou não, a gente tem uma autonomia de horário, a Com gente tem certeza. uma flexibilização dos horários, você não precisa estar ali todo dia no mesmo horário, batendo ponto. E dá para você rodar várias clínicas, você não tem você tem uma rotina fixa, né? Então você vê várias pessoas, você vê vários casos. Eu adoro isso, eu me encontrei na anestesia Aham. volante assim. Tem gente que ama ser volante, né? Eu falo Sim, assim que, meu Deus, eu gente, sou assim, uma dessas pessoas. é difícil ser volante, né? O Vitor também gosta bastante, né, Eu Vitor? gosto. Né? Ser volante, né? Eu gosto, assim, às vezes quando tem uma. Sabe aquele dia cansativo? Às vezes você tem uma viagem, tipo, vou pra Sim, Anápolis, às vezes eu vou num caminho diferente, né? Eu gosto. eu Entendi. também gosto. E aí a gente se depara, né, no tema da nossa conversa, né? Porque assim, quando a gente deve chamar um anestesista, né, para ajudar em uma rotina, em um serviço, em um manejo de algum paciente, né? E aí, nesse momento, a gente sempre tem aquela grande situação de quando eu preciso anestesiar, quando eu preciso sedar, né? Que paciente se beneficiaria de uma tranquilização, né? E a gente, às vezes, né, Vitor, se depara com felinos que a gente tem que fazer uma citologia que é impossível, É. né? Porque é Uhum. muito agressivo, né? E aí, quando que a gente tem uma recomendação de chamar um anestesista? Vamos começar assim, depois a gente fala sobre a sedação e anestesia. Eu, Pode, Posso pode, dar só um claro. Uhum. palpite aqui? Eu Claro. tenho uma cultura, né, de eu sair, eu também, igual a Danilo, eu saí e fui para residência aí. Até quando a gente fala aí sobre volante, eu fico pensando,
Todos os anestesistas que eu conheço, eles fazem só anestesia e emergência. Eu não conheço anestesista que faça atendimento clínico. Então, por isso que eu acho também que não faz sentido ficar na clínica quando não tem procedimento, Aham. né? A não ser que a rotina seja muito grande, né? Igual a Dalila A não ser que falou, seja né? muito Aham. grande. E aí, assim, então, tanto que pra mim, eu nunca peguei a mão pra sedar um cachorro, praticamente, sabe? Então, assim, Você eu chama chamo anestesista, anestesista né? pra Eu tudo, também. né? Aham. Chama Mas, isso pra Dalila, tudo. assim, como que é, assim, o que que você acha que é em que momento, né, que entra isso, né? Bom, tanto a sedação quanto a anestesia, qualquer paciente pode passar pelo procedimento, desde que façamos a triagem correta. Uhum. Pacientes muito bravos, igual vocês já elencaram aqui, pacientes estressados, o estresse é muito deletério. Então, um gato, por exemplo, muito estressado, ele pode ter uma parada e virar óbito por conta do estresse. Então, Uhum. esse é um paciente que se beneficiaria muito Isso já de passar aconteceu? Já? por um. Comigo já Aham. aconteceu de, não na sedação, mas na contenção, o Aham. paciente estressou, parou. Sim, E sim. veio a óbito, gente, não conseguiu reverter, já presenciei isso. Então, Isso é uma coisa muito que, às vezes, né, na medicina veterinária, não é nem quando, se vai acontecer, é quase que um quando, né? Se a gente não toma é, essas atitudes corretas, né? E às vezes independe mesmo, né? Esses manejos cat-friendly, eles vieram muito para ajudar, né? Mas realmente a gente se depara, às vezes, com situações muito complicadas mesmo do paciente, naturalmente, né? Já muito estressado, Eu não muito sei ansioso. se é da época da Dalila isso, mas eu acho que talvez seja, na época que eu fazia graduação, a gente tinha disciplina de clínica de cirurgia, né? E aí os gatos pro hospital para fazer coleta de sangue. Eu Uhum. lembro nessa época, Difícil, sempre parava difícil. gato na coleta. Você Aham. tava que no hospital nessa estresse, época, Dalila? estressa. Uhum. Não, eu não cheguei a pegar isso, não. Graças a Deus Aham. não cheguei a ver, É não. porque, assim, é traumático pro Sim, animal e é traumático pra gente também, né, com gente? Porque certeza. quando se depara com uma situação onde o manejo, né, e infelizmente isso, né, hoje em dia tá melhorando bastante, né, justamente com tudo que a gente vem estudado, né, mas seria também uma hipocrisia falar que a gente nunca percebeu isso em algum momento da vida, né, e às vezes que acontecem isso, né, do estresse, não necessariamente da parada do gato, por exemplo, mas é extremamente frustrante, né, e assim, Sim, traumatizante pra gente também, né. Imagina a situação, Gente, né, assim, o gato chega para fazer uma consulta, né? Por o N próprio transporte é motivos, estressante é, já pro gato. e tem uma exatamente. parada, né? E é um paciente extremamente excitável, né? E a gente está falando de gato aqui, mas inclusive durante a residência eu já presenciei 2 casos de cachorro, 2 Yorks também, Aham, extremamente estressados, e um deles morreu no colo da tutora na hora de fazer o acesso venoso. uhum, Por conta de estresse. Claro que ele estava debilitado também, uhum. mas Tem o vários fatores que manejo, proporcionam Deixa eu te fazer uma isso. pergunta, os dois eram York? os dois eram Yorks. Cara, York, É. que problema respiratório que esses cachorros têm, né? Geralmente o colapso, né, de traqueia que Colapso, né? eles fazem aí durante o estresse, aumenta a demanda de oxigênio e o estresse não é suficiente e aí acaba tendo a Uhum. parada, muitas vezes por hipóxia É, também, É né? engraçado você falar isso, porque talvez a raça que eu mais vejo ficar cianótica na E consulta fica é o mesmo. York. a gente pensa que pode ser o Bulldog também até fica, né? Não, o Mas, Bulldog pô, o fica. York é O absurdo York mesmo, também. né? É, É o absurdo. York, às vezes aquele York velho não tem nem dente, fica tentando te morder, Aquela sabe? massagem na mão. Ele fica tentando te morder e ele tá com a língua roxa e tentando te Uhum. morder, né? Então, assim, realmente. E aí, cabe também um procedimento de talvez assim, um auxílio de sedação para um paciente Sim, desse. com certeza. Porque é engraçado você falar isso, porque eu sempre pensei que a sedação seria mais pro gato bravo, né? Mas o cachorro também O tem cachorro alguns, também. né? E eu não pensava que o cachorro parava assim, né? Igual o gato. Claro que a gente Uhum. fica com medo, às vezes aquele paciente fica cianótico, mas é algo legal de pensar, assim, realmente não tinha me atentado pro cachorro também, nunca precisei, né? Sim. E aí é o quê? Se faz uma sedação, faz um butorfanol, o que que é a Sim, por recomendação? exemplo, cachorros. Para a gente ver, para sedar ou não o paciente, primeiro você tem que saber é, histórico desse paciente, né? Porque sedação e anestesia, assim, ambas são procedimentos invasivos, né? Digamos assim, que a gente vai injetar fármaco, é passível de ter intercorrências, então ela não, só a sedação não é simples por si só por ser sedação, porque pode ter intercorrência por conta disso. Então é importante você saber o histórico do paciente, você saber se ele tem alguma comorbidade, até para você escolher um fármaco mais
adequado, individualizar, né, o protocolo para aquele paciente. Mas aí, desculpa te interromper, Dalila, mas aí eu te pergunto, né? Eu tô falando aqui na percepção, né, do veterinário ali, que tá na clínica geral, na batente todo dia. Ele precisa fazer, né, exames pré-operatórios para conseguir passar por um procedimento como esse. Mas às vezes o grande problema é na análise de um ecocardiograma de um felino que Uhum, precisa fazer o exame pré-operatório para passar por esse procedimento. E aí, uhum, ele não tem, né, esse estadiamento, digamos assim, né, esses exames pré-operatórios para ser anestesiado barra sedado, mas ao mesmo tempo ele precisa disso para que seja feito. E aí entre um ciclo sem fim, né? E aí uhum, a gente tem algum artifício para isso? Porque isso aqui acaba que é bem a realidade mesmo que acontece, né? uhum. Tá, para um felino, por exemplo, se for para um procedimento eletivo, por exemplo, ele é um paciente ansioso, você quer para uma coleta de sangue ou para fazer algum exame pré-operatório, algum outro exame pré-operatório de imagem. O butorfanol vai muito bem, que ele não vai interferir tanto nos exames laboratoriais, né? E mesmo se você for escolher igual, por exemplo, a gente associar só o butorfanol em si não vai ajudar, mas você associar também uma cepromazina, uma dexmedetomidina, a cepromazina, no caso, se você for fazer um hemograma, você já tem que pensar, pode dar um hematócrito alterado por conta do fármaco, os efeitos do fármaco, né? Então, a gente pode esperar um hematócrito um pouco mais baixo por conta disso. Mas vai fazer o efeito que você precisa para coletar. E se a gente for pensar também no estresse, o estresse também vai causar alterações que vão interferir ali no seu diagnóstico, né? Mas pensando no procedimento eletivo, um butorfanol vai bem associado com uma ketamina, com um benzodiazepínico e uma Cepram vai muito bem para sedar. Doses baixas associados, vai bem para sedar o paciente sem maiores problemas, né? Até porque é um procedimento que, teoricamente, né, um ecocardiograma é uma coisa simples, né, ágil, né, então que Sim, ele tá suscetível a passar por aquilo, né, se precisar, por exemplo. sim, E assim, eu falo assim, do meu ponto de vista, eu queria saber se realmente isso é aplicável na anestesia. Eu acho também que a clínica é muito soberana, né? De sim, assim, então assim, eu acho que a conversa com o Com tutor certeza. também, para saber se aquele cachorro tem algum problema em casa, né? O Porque assim, histórico dele. sim. claro que na clínica, às vezes, ele vai ter muitas alterações, mas em casa eu acho que é um padrão para a gente saber, né? Uhum, E assim, eu falo porque, às vezes, assim, geralmente as doenças que têm uma importância, que vão ter um impacto, elas vão ter clínica antes, né? sim. E assim, isso também vale para anestesia? Por exemplo, para eu saber o fármaco, eu tenho que saber se aquele cachorro tá tossindo ou não, Se se tá ele ficando tem. cianótico em Sim, casa, é né? importante, sim. Por exemplo, um cachorro já idoso, tá ficando cianótico, tendo desmaio, você já pensa em alguma cardiopatia. Uhum. E aí você já, no Muda, cão, né? por exemplo, você já tira da sua cabeça uma dexmedetomidina, porque se Aham. ele tiver sopro, esse fármaco pode piorar muito a condição dele, inclusive fazer um edema, porque vai aumentar o sopro por conta da pressão no vaso e pode fazer edema. Entendi. Logo, é um fármaco que a gente Não já descarta, utiliza. já tira da cabeça na hora e pensa em outros fármacos para sedar esse paciente. Por isso que, assim, não é simples e a gente precisa ter informação do paciente. Mesmo sendo só para a colheita de exames, a gente precisa de algumas informações para a gente fazer um protocolo mais seguro. Uhum. É engraçado, engraçado não, né? É bem isso mesmo que a Dalila fala, porque assim, né, eu convivo com ela quase que diariamente, né, operando. Então, a Dalila é uma pessoa que, além dela receber, quando ela recebe aquele paciente, você vai lá em cima, ela tá fazendo todo o exame físico. Aí, se porventura esse exame de coração esse elétrico não chega na mão dela, ela indaga sobre esse exame. Então, percebam, né, que assim, eu fico muito imaginando a situação de alguns anos atrás, da ideia do simples quetapum, né? E o quanto de coisa não dava errado, porque hoje, com a tecnologia que a gente tem, com os estudos que a gente tem, com todos esses exames pré-operatórios, a gente acaba diminuindo os riscos, obviamente, mas olha o tanto de atenção que a gente tem. Imagina antes, que tudo isso era ignorado, né? Que tudo isso era simplesmente era um protocolo só, era uma receita de bolo, né? Era, Sim, uma né? receita de O que é bolo. o ketapum? Era a Esse é o chilazina, famoso né? ketapum, gente, A entre aspas, tá? chilazina, Ketapum a entre aspas. ketamina e o benzodiazepínico, né? Aham. É, E assim, tinha muito problema com gato, porque
Alguns gatos, claro, a gente pegava, não fazia histórico, não fazia eco, nem tem a hipertrófica, né? Pode ter hipertrófica. E a Uhum. ketamina com hipertrófica pode ter muito problema, Trágico, né? né? É Trágico. trágico. Uhum. Porque é um problema no miocárdio. E a ketamina, ela tem ela tem uma função inotrópica positiva sobre o miocárdio. Então, vai aumentar mais ainda a contração de um músculo que já é muito forte e contrai muito. Então, vai contrair mais forte, vai aumentar mais a frequência. E aí pode ter falência por conta de. Ai, gente, peraí que eu esqueci. Ah, não, mas assim, olha, de qualquer forma. Isquemia, porque não vai Ah, perfundir, né? Não sim. vai, não vai dar tempo, vai ter a frequência tão alta que não vai conseguir perfundir o miocárdio. É aí onde pode ter. tá. Porque para perfusão Pode ter precisa da parada. diástole, né? E aí, Exatamente. como não tem a diástole, porque a ketamina faz uma frequência muito alta, Juntando com o faz a miocárdio. isquemia. Exatamente. Engraçado, não tinha pensado nisso, né? Né? E um gato com uma hipertrófica, né? É Isso. tudo que. Porque o lume já tá reduzido ali já, né? Então é tudo que precisa para fazer uma isquemia mesmo, E aí, né? da mesma forma que a gente estava falando sobre o cachorro, o cardiopata, a gente já não pensa na Dex, um gato de algumas raças, por exemplo, a gente já não Maine Coon. já Maine Coon, um persa, Eu a falo assim, ó, gente chuta um já gato que dá problema, fala o Maine Maine Coon. Coon. Então, esse é um que, se a gente precisar sedar, a gente já pensa em outros fármacos sem ser ketamina, Uhum. né? Pô, então, Pra... é, a raça é importantíssima, né? Resenha é Sim, importantíssima, né? O simples fato, cachorro braxcefálico, imagino que deve entrar exatamente. tudo nisso também, né? Tudo bem, Dalila. Dalila, deixa eu te fazer algumas perguntas ainda sobre sedação, né? Na rotina é muito difícil, a gente às vezes fica na dúvida, né? Porque assim, o que é a diferença assim de definição? O que que é uma sedação? O que que é uma anestesia? Porque eu falo, por exemplo, eu quero fazer um procedimento de uma desobstrução de um gato. Esse procedimento eu vou precisar de uma sedação ou de uma anestesia, sabe? Assim, Ou às vezes eu fico depende, na né? dúvida. Depende É, do estado do paciente, é talvez. mais sobre a profundidade, consciência, estado de consciência do paciente. A sedação, o animal vai ficar mais sonolento. Ele não vai ficar inconsciente, mas ele vai ficar mais sonolento, ele vai ficar mais quietinho. Só que assim, você vai mexer nele, vai ter um estímulo, ele vai responder esse estímulo mais rapidamente. Anestesia geral, não. Aí o animal já entra no estado de inconsciência. Mas uma coisa que é importante a gente lembrar que toda sedação é um tipo de anestesia, porque vai estar num estado Sim. de consciência mais baixo, mas vai ter alteração de consciência. E toda sedação pode ser uma anestesia geral em potencial, né? Então, assim, porque você vai sedar o paciente, vai ver, vai dar para fazer o manejo que vai dar para fazer o procedimento que você estava querendo fazer, a gente vai precisar aprofundar. Então, a gente tem que pensar nisso quando vai entrar na sedação, que às vezes você precisa evoluir para uma anestesia geral. E eu costumo sempre. Eu tinha um professor que falava que o anestesista é o ser mais pessimista do centro cirúrgico. Eu discordo dele no sentido que a gente pensa em tudo que pode acontecer. E mesmo se for uma sedação, é importante ter um tubo ali do lado, ter o seu laringo ali do lado, ter uma fonte de oxigênio do lado, ter um ambu ali do lado, ter fármaco de emergência, ter o paciente com acesso venoso, porque isso dá segurança. E a gente não gosta de trabalhar com imprevistos. Então, se você não tá, acontece, cede o paciente, tem uma reação, tem uma parada, você está com nada ali, você não está com tubo, você não está com laringo, você não está com oxigênio, você não está com acesso, você perde o paciente. Por falta de Então, planejamento. por falta de planejamento. Então, tudo, checklist para tudo, inclusive para sedação. Gente, assim, deixa eu só reforçar aqui. A Dalila é essa pessoa, tá? Que ela tá falando exatamente o livro Não é ambulante. exatamente isso mesmo. Né? E eu até falo assim, meu Deus, a Dalila vai anestesiar porque ela faz o exame físico, ela prepara os fármacos, calcula tudo certinho. Deixa, o centro cirúrgico tem que estar perfeito para ela induzir um paciente, né? Uhum. Então, assim, isso, Dalila, é uma coisa que nem sempre todo mundo mantém ao longo do tempo, sabe? Talvez começa fazendo assim e se perde. Mas é uma característica que bons anestesistas têm, né? De ter esse cuidado a mais. Esse realmente é importante. Perguntando ainda assim sobre a sedação, eu fico pensando que às vezes a sedação, a gente vai usar ela quando não, o animal não vai sentir dor. Tô falando assim, meio leigo, sabe? Tipo, uma sedação para coletar um líquor, né? Aí a sedação, Como é isso? a dor vai ser dependendo do que para que você vai querer. Se for só para uma colheita de sangue, você não precisa, não é algo que vai ter Não precisa de uma anestesia geral, um né? grau de dor Uhum. elevado. Então você não precisa lançar a mão de uma analgesia
pesada, assim. Agora, se você precisa coletar um líquido, se você for fazer uma mielografia, já é bom você entrar com um analgésico associado ali, porque vai ter mais manipulação e vai causar um desconforto maior. Logo, você já tem que, você Não tem que tem, preocupar numa analgesia também não para tem esse uma relação paciente. direta, então, com o nível de profundidade de consciência desse Não, paciente, né? Porque são coisas analgesia é outra diferentes. coisa paralela. Hum. Até porque muitos dos fármacos que a gente usa para causar inconsciência, eles não vão ter um grau de analgesia importante. A gente precisa sempre associar um analgésico ali. Igual, por exemplo, a anestesia inalatória. O agente que traz a inconsciência é o isoflurano ou o sevoflurano. Eles não causam analgesia, então a gente tem que fazer uma analgesia paralela. O propofol também, que é o agente que a gente usa para anestesia total intravelosa, principalmente. Ele também não dá analgesia. Logo, a gente tem que fazer também uma analgesia paralela, ou intravenosa ou bloqueio local. Então, você tem que fazer um planejamento analgésico caso o procedimento tenha um grau, né, de dor para esse paciente. Uhum. Então, Olha só, temos que pensar nisso. corroborando, né, na verdade, com o que você está falando, e às vezes, né, eu e o Vitor, a gente fica falando essas perguntas, assim, eu até penso assim, gente, a gente faz as perguntas porque tem que ser feitas, né? Claro. Mas aí a gente fala, às vezes eu penso assim, nossa, tipo assim, por que que as pessoas às vezes pensam, eles dão aula, né, mas é justamente para render a conversa. E aí, até corroborando, né, uma coisa com que você fala aqui, né? Quando o paciente ele tá obstruído, né, falando de um felino obstruído, né, a recomendação, pelo menos até, me corrija se eu estiver errado, tá? É que a gente faça uma anestesia geral. E que, né, o nível de analgesia, ele é muito importante, tanto que muitas das vezes a gente faz um bloqueio de pudendo, né? Sim. Porque a anestesia geral e a analgesia, elas devem andar lado a lado. Uma não é a outra. Isso é importante Sim. que tenha assim uma ciência, né, uma consciência em relação a isso. Então, não é porque se porventura você fala assim, olha, beleza, não tenho um anestesista e vou fazer aqui de qualquer forma. Não façam isso, gente, tem um anestesista do lado, tá? Mas, né, existe essa demanda de vou desobstruir esse paciente, vai e faz o propofol, por exemplo. A analgesia ela não está sendo feita. O propofol ele não é um analgésico, não é porque o paciente Sim. está dormindo, ele não esboça uma reação dolorosa, que na verdade até esboça com aumento de frequência cardíaca, Sim. dentre outras situações, Respostas respostas nociceptivas, né? nociceptivas. Isso não significa que o paciente não está sentindo dor, tá? Então a analgesia ela é importante, seja para por exemplo, neste caso, né, um bloqueio de pudendo ou alguma medicação mesmo, né, metadona Sim. talvez, né, seja uma opção, né? Intravenosa, a melhor opção seria para analgesia do Uhum. transoperatório, assim, que seria um transoperatório mesmo, desobstrução de gato, o fentanil. O fentanil é ótimo. Fentanil, E né? dá para fazer A IV, famosa Fenta. mesmo se não tiver assim, uma situação que não tem um anestesista ali na hora, o clínico pode fazer, faz uma dose mais baixinha, vai titulando, faz diluído, lento, para desobstruir o bichinho ali na hora, de forma segura. Claro, com um profissional do lado, se tiver um anestesista, um profissional em anestesia do lado, é muito melhor, né? Sim, Mas sim. caso não tenha essa opção, E a gente entende que existe uma é, realidade, às vezes, que é impossível exatamente. isso, né? Aham. Então dá para fazer, dá para o clínico, numa situação de emergência que não dê tempo, fazer analgesia também do paciente, mesmo não tendo, O anestesista, né? não sabendo fazer a técnica de um Ah, sim. bloqueio local, por Uhum. exemplo, né? Dá Sim. para lançar a mão de um analgésico intravenoso. E deixa eu te perguntar, assim, ainda falando sobre o gato obstruído, qual cuidado que eu tenho que ter, assim, por exemplo, eu sou um clínico, eu tô com um gato obstruído e eu preciso, né, que você me auxilie aí na sedação do paciente, que a gente faça isso em conjunto. O que que é importante que eu forneça de informação para você ou que tenha de cuidado antes para esse gato, né? Uma hidratação, uma correção de potássio, uma avaliação com outros exames, eletro, talvez precise antes ou não é necessário. Como que funcionaria isso? Sim, de exame de emergência que a gente precisaria Um gato para entrar obstruído. que é uma situação de emergência, né, um gato obstruído, uma gaso seria muito importante para a gente saber como que está o potássio, porque dependendo de como ele esteja e não faça o manejo, se estiver muito alto, por exemplo, na hora que a gente fizer o agente Indução. sedativo ou indução, Hum. a gente pode perder esse paciente, porque vai alterar toda a atividade elétrica cardíaca e aí você perde o paciente porque não fez esse manejo antes. E assim, eu estava até conversando hoje com uma veterinária sobre fazer ou não cisto de alívio. Se o paciente tiver, você precisar estabilizar ele
para diminuir um pouco esse potássio, deixar ele o mais seguro possível para a gente entrar com o procedimento para desobstruir, eu sou adepta de fazer essa cisto de alívio, por exemplo, claro, com todas as ressalvas, todos os riscos, mas é para ganhar tempo, né? Para Nossa, deixar o gente, paciente eu confortável e sou ganhar tempo. extremamente, na verdade, a favor. Porque, inclusive, Sim, tem que fazer esse fluidoterapia nesse paciente, você exatamente. precisa fazer esse de alívio. É claro que, gente, pelo amor de Deus, não vai fazer esse de alívio cutucando a bexiga o tempo inteiro. É. Faz uma torneira de 3 vias, pega, separa, faz Sim, higienização, faz a punção de sim, forma correta, porque até a angulação influencia, né? Faz a sim, drenagem com uma única estocada, né? Por isso da torneira de 3 vias, né? Então, assim, na verdade é recomendadíssimo, né? Assim, na minha sim, opinião, né? Mas até para isso, né? O paciente sente muita dor, né? Então, às vezes, sim. tem que fazer, por exemplo, um isoflurano assim na caixa para deixar ele um pouco mais calmo ou não? Como que é? Pode Precisa, fazer. né? Mas geralmente esses pacientes, quando têm, Não, eles nem, eles riem da cara do perigo, é, assim, cara, isso aí. então eles, geralmente, Ah, como eles estão tão incomodados, às vezes você é, faz um analgésico intramuscular e ele já permite a manipulação. eu ia E aí eu achar que era o até te contrário. perguntar, porque assim, a gente Geralmente eles fala que o permitem. gato obstruído ele tem uma dor excruciante, né? Que é o nome que se Sim. dá para essa dor. E aí eu queria te perguntar assim, qual o analgésico que você recomendaria para um clínico fazer, para pelo menos fazer assim aquela cisto de alívio? Eu digo porque uma vez eu fui fazer uma cisto de alívio no gato, eu fiz uma dose baixa de metadona, né? Eu acho que foi 0,2 que eu fiz na época. E assim, o gato ele tinha tanta dor só de palpar a bexiga, só para você palpar e fazer a cisto, sabe? Que ele demordeu a estagiária. Eu fiquei, gente, eu devia ter melhorado a analgesia desse gato, eu acho. E assim, o que que é um bom analgésico fazer só a Sim, metadona? é um bom analgésico, a metadona é um bom analgésico. A morfina para o gato dá para a gente usar também, só que assim, tem mais relatos de excitação, mas a metadona vai super bem. E se o paciente não tiver muito prostrado, não tiver muito debilitado, dá para a gente associar uma Cepran também, uma dose baixinha com a metadona. Deixa eu até, você que falou da metadona, não contar um caos, né? Primeiro dia da minha residência, primeiro dia. Um paciente chegou com uma fratura exposta. E aí, eles, como eu já era estagiário há um tempo lá, né? Eles eu já tinha uma boa mão para fazer bandagem, né? Principalmente fratura exposta, deixava isolado, enfim, tudo mais. E aí, primeiro de residência, eu falei assim: nossa, gente, esse cachorro tá urrando de dor, não tá deixando eu manipular. E aí, um dos residentes, né? Dr. Pedro, um abraço pra ele aí, né? Ele falou assim: Bruno, usa morfina ou metadona. Mas eu recomendo a morfina nesse caso específico. Mas não sei por que, R1, cabeça dura, eu peguei e falei assim: não, vou fazer metadona. E aí eu fiz metadona. Da Lila do céu. Puta merda, meu Deus. Esse cachorro, ele babava, mas babava assim, que os tutores achou que eu estava matando esse paciente. E esse paciente, ele ficou extremamente depressivo. Ele ficou com, sabe? Era assim, foi desesperador, porque meu primeiro dia de residência isso acontecendo, na hora eu bati na porta dele, tava atendendo, eu falei: não, pelo amor de Deus, me Me socorre ajuda ali. aqui. Aí ele trocou a atropina, porque a gente foi fazendo a frequência cardíaca que estava extremamente baixa. Ela faz isso mesmo, Meu metadona. Deus, eu pensei, primeiro dia de residência, pronto, matei um cachorro. Foi essa a minha percepção. E é magnificado na cabeça da pessoa que nunca fez isso na vida, né? Não, com certeza. Magnificou de uma Isso. forma. O primeiro dia eu falei assim: meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo? Gente, pelo amor de Deus, não tô falando que não é pra fazer isso, não, tá? É porque no primeiro dia É, eu desesperei, sério mesmo, eu desesperei. E o meu residente, os dois ficou rindo na minha cara, né? Porque ele falou assim: Bruno, calma, ele fez a tropinha, me tranquilizou. E no final nossa, aí hoje eu olho pra trás e dou risada, né? Tipo assim, dou risada. Sim, mas marcou, né? Marcou demais. Mas por quê? O que que a metadona? Ela fez essa Ela tem. hipersalivação, essa. É opioide, eles faz isso, mas sobre a frequência que você falou, ela tem efeitos cardiovasculares, ela tem Aham. efeitos de arritmia, inclusive. A dose de terapêutica falam de 0,2 até 0,5. Uhum. Só que a partir de 0,4, o paciente já pode dar um monte de bloqueio atrioventricular, diminuir pressão, ela dá um Eu, efeito hein? hemodinâmico Será que eu fiz isso? importante, ela dá efeitos respiratórios também, o paciente aumenta a frequência respiratória. A cialorreia, até a própria morfina também faz, os opioides Hum. em geral fazem. Às vezes esse paciente em específico tinha uma sensibilidade maior.
Mas a morfina, por exemplo, não tem esse efeito cardiovascular Mas tem efeito tão de. exacerbado quanto a metadona. Mas também tem Inclusive, outros efeitos também, né? tem, claro. Tem outros Tudo efeitos. tem Então seu tem prós e ponto. contras. Então, Exatamente. esse foi um contra Mas na se época a que gente for me pensar em hemodinâmica, a morfina vai melhor vai melhor, né? Devia ter do ouvido que a meu residente, metadona. tá vendo? Ouçam seus R2. Mas assim, eu sou muito fã da metadona, mesmo. Pra gato, então, Não, meu Deus é do céu. ótimo. Que é isso? É absurdo. É ótimo Foi mesmo. um problema mesmo na época. Dalila, te perguntando ainda sobre o gato obstruído, que eu acho que é um assunto que rende tanta coisa, que eu tenho tanta dúvida da Sim. anestesia nessa parte. Eu acho, pelo menos assim, eu não me sinto seguro de fazer uma desobstrução de um gato sem um anestesista comigo, né? Uhum. Porque, assim, eu queria ver com você, assim, como que é o bloqueio local ali? Porque eu acho que quando o anestesista faz o bloqueio local, seja uma peridural ou aquelas anestesias, não sei nem como que fala o nome daquelas anestesias ali naquela região, tipo, dentro, melhora muito, né? É porque diminui o estímulo doloroso, diminui o espasmo também ali. Que As é duas importante? coisas, porque o anestésico local ele bloqueia toda a via, né? Uhum. Então ele não vai bloquear só uma via, por exemplo, como o opioide, que vai só ali no receptor Mi ou no receptor NMDA, que nem a metadona, né? Mas o anestésico local bloqueia tudo. Tanto a Então, parte motora quanto sensitiva. exatamente, aí vai relaxar, né? É. Vai tirar toda a dor, porque não vai ter via para dor, vai bloquear Hum. e vai relaxar também a musculatura lisa. Similar ao que a Exatamente. ketamina faria, né? Não, ketamina você não faria local, né? Mas a ketamina também é um inibidor, né? De De NMDA, NMDA, né? que é uma outra via de De analgesia, né? Aham, analgesia só, né? sim. Mas eu acho importante também esse bloqueio motor. Eu falo porque eu já convivi com as duas coisas, com anestesias que fazem os bloqueios locais e quando não faz também. E eu acho muito melhor para desobstruir quando faz o que é Que isso. relaxa a uretra. Exato, né? Aquele Uhum. gato que eu já vi gente fazer anestesia de gato só no Propofol, né? E assim, não é bom de desobstruir esse gato, né? É Eu porque acho ainda que fica contraída a uretra, a né? uretra, né? E o que dá dor é a contração, né? É esse espasmo ali daquela musculatura que é o que dá dor. Será que não é eu não sei, agora eu não sei, né? Eu acho, será que não é a dor da bexiga mesmo que tá ali, ó, explodindo? Porque, cara, imagina essa dor. Mas o pudendo não Também. bloqueia a bexiga. Não, eu sei que É, só não, o mas esfíncter. não, mas eu falando assim, eu acho que a dor Ah, não sim, é, é de tudo, a dor né? é, imagina, por isso que eu acho que a dor é excruciante aí, né, que você É. comentou. Gente, E deve ser aquele muito gato tá dolorido. com o pênis também já todo enegrecido. Aquilo deve Inflamado, inflamado. Necrosado, às vezes, vocês já dolorido. pegaram necrosado, já? Pênis, Já, ponta Não, só necrosada. já, azul. Já peguei. já, Não sei se já, é azul já já é peguei. negro. Tá pretinho. Tá pretinho. Mas legal, legal. Então, assim, É, né, a gente deu alguns exemplos, e nesse caso, anestesia mesmo, né? sim. Porque a gente consegue dividir isso, como você falou, a gente consegue se fazer uma divisão, né? Do que uma sedação e do que uma anestesia. Ou ela tem um limiar de um para outro muito tênue ali, do que uma sedação, o que é uma anestesia? O limiar é a consciência mesmo, né? É consciência, E né? isso, ambos precisam ser. O animal tem que estar sobre monitorização. Aham. Só que acaba que na anestesia geral você consegue ter uma monitorização mais completa, né? Uhum. Que aí o paciente vai estar sem reflexo, então você consegue fazer uma monitorização melhor. Para o gato obstruído em específico, eu, Dalila, prefiro anestesia geral, Uhum. porque eu tenho um controle melhor de tudo ali. Nossa, com certeza. Então eu prefiro. E se Mas associa com. tem anestesista que prefere só sedar. Uhum. E se Então, associa com bloqueio local também sim, no gato com obstruído? certeza. Com certeza. Com Tá. Legal. certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta também. Essa, sim, me fazem toda semana, todo dia, porque eu mando muito paciente para tomografia e ressonância. E, doutor, mas assim, a sedação é aquela, a anestesia é aquela levezinha, né? Aí, aí eu falo assim, não, pode ficar tranquilo, é menos invasiva, né? Que a anestesia é profunda, mas eu sempre fico na dúvida, né? Na ressonância, é só uma sedação mesmo, mas ou é uma anestesia geral? Eu acho que é uma anestesia geral, né? Quando eu fazia, Aham, a gente só sedava mesmo. A aham, gente só sedava, porque o que acontece? É muito difícil monitorar lá dentro. Então, você não tem muito parâmetro, então você não vê nada que está acontecendo. uhum, É, e aí, assim, para o animal não ter uma depressão respiratória tão uhum. profunda, não correr o risco, você não Uhum. correr o risco de ter uma apneia, por exemplo, a gente só deixa uma sedação mais de leve. Se você tem um estímulo, você chama a atenção do paciente mais rápido. Uhum. Porque não dá.
E como não dá para você monitorar direito, se aprofundar, você pode perder o Porque paciente. para vocês que estão ouvindo, né, nesse momento, não tem como ninguém ficar lá naquele momento, naquela Exatamente lá sala. dentro. Portanto, né, a anestesista, ela tem que se retirar da sala, ela fica atrás, né, numa sala atrás de um vidro, né, Olho no monitor. olhando o monitor, olhando o monitor desse paciente que está sendo monitorado, né, correto? Fica ele Isso. sendo Mas monitorado a ainda assim. monitoração é mínima. Às vezes É, a gente consegue só um oxímetro e depende, porque tem que ser um equipamento adequado que possa ficar dentro da sala Ah, não, porque de da ressonância, a da ressonância. ressonância, então, não pode E quase alguns nada, na verdade. lugares, assim, no início, quando eu comecei, não tinha monitor dentro, a gente só olhava se o bicho estava respirando mesmo. E é Aham, desesperador pra gente também. imagino, imagino. É por isso que a gente preferia não aprofundar. A gente Aham, colocava uma cânula nasal no paciente, uhum. fazia uma sedação ali com doses mais baixas dos fármacos. Eu preferia nem usar propofol, nesses casos eu lançava mão de Que faz apneia, né? Tem benzodiazepínico, esses. exatamente, usava ketamina, midazolam, usava Dex, se o paciente permitisse, butorfanol, porque a gente não conseguia Gente, monitorar, assim, e só olha, olhava se o bicho estava respirando. é porque a gente E é entendam que. estressantíssimo É pra porque no gente. momento da ressonância, né? A ressonância, ela chama ressonância magnética por um motivo. Então, qualquer equipamento metálico nessa sala é Ex- proibitivo, porque senão ela Sim, voa em cima do paciente lá, né? É um imã sim, gigante, né? Então, por isso que acaba limitando. A tomografia já é diferente, né? Mas sim. ainda assim, eu acho que ainda assim é passível de só sedação também, porque ainda assim você tem que ficar fora também, né? Da Sim, sala, né? mas já na Tomografia, tomografia, a gente consegue colocar consegue colocar o eletro, consegue colocar o a monitoração é oxímetro, melhor. consegue colocar pressão no paciente, então a monitoração é melhor. E às vezes você precisa entubar o paciente, porque precisa for, por exemplo, tomografia de tórax, você precisa fazer apneia, então você tem que aprofundar o paciente para fazer a apneia. Ele tem que estar entubado. Logo, Entendo. só uma sedação mais leve não mas seria interessante. Aí a anestesia geral já é melhor. E assim, só mais um comentário. Uma dúvida que eu tenho minha mesmo, né? Porque assim, eu já fiz endoscopia, né? Uhum. E eu acho que pra gente eles fazem só sedação, né? Sim, para humano, Pro sim. cachorro e pro gato, a É só endoscopia segue sedação? esse mesmo Para padrão? humano, sim. É mesmo? Mas Sim. que Eles loucura. usam, às vezes usam propofol, dose baixa, mas não entuba, e Gente, midazolam. olha Eu só. comigo foi Eu fentanil e achei. midazolam que eles usaram. Comigo foi Propofol. Eu achei que tava assim, anestesia mesmo, tava sendo monitorado, entubado. Não fui nada, né? Acho que fizeram outra cirurgia em você. É aqui. Bem que tem uma marca aqui perto do meu rim aqui. Entendi. Não, não, mas eu não fui Mas anestesia geralmente, geral, não. mas Foi, então foi sedação. geralmente é sedação em humanos. Às vezes precisa, Entendi. claro, se for criança, às vezes precisa fazer geral, né? Porque eles ficam Ah, mais. tá, E sim, sim. animais é Animal a gente faz geral. geral. Geral, porque assim, os equipamentos são caros. E Aham. se o paciente, assim, Morde o igual equipamento. a sedação, você vai manipular o paciente, ele tem reflexos, né? Ele vai estar Aham. com os reflexos ainda. Porque ele está com a consciência rebaixada, mas ele não está inconsciente. E aí, dependendo da movimentação que você for fazer com o paciente, ele pode vir creu no fio. E se E o fio é for, caríssimo. e se for uma colonoscopia? Aí, mesma coisa? Não, a colonoscopia Que até vai ter problema de que. morder, né? Vai ser Não vai assim. ter. Mas ele Pode ir, pode. Victor. Mas ele Pode ir, pode. que isso foi muito boa. Foi bom mesmo. Mas então, agora falando sério, isso foi... Mas ele pode levantar da mesa, né? Deixa eu desligar o microfone. Mas isso foi colonoscopia, tem que ser aí nesse geral também. Não tô falando sério, chutei É. vermelho, mas é verdade. Mas a colonoscopia até que daria para fazer. Se o paciente for um paciente tranquilo, Aham. idoso, dá para gente fazer só a sedação. Uhum. Mas, mais uma vez, preferências. Eu prefiro fazer geral. Eu O já. paciente ficar É quietinho engraçado. ali. É que eu acho que também vai muito do comportamento do paciente, né? Eu digo porque uma vez a gente teve uma paciente eu atendi uma paciente que ela tava já tipo assim, ela todos os dias ela ia fazer cistocentese na clínica, porque ela tava com a bexiga neurogênica e ninguém conseguia fazer ela urinar. Ela ia todos os dias fazer cistocentese. E aí ela foi pra gente avaliar e ela tava assim num grau de prostração tão alto, essa paciente, Uhum. que a gente foi fazer uma cistoscopia, uma vaginoscopia e cistoscopia para avaliar a região, que ela, assim, só com medicamento tranquilizador, ela permitiu que Sim. fizesse toda a avaliação do trato urinário. Então, Uhum. assim, às vezes a gente nem sempre vai precisar Exatamente. de tudo isso, né? Mais uma vez, você saber qual que é seu paciente, o que que ele tem.
Pra gente saber o que melhor vai se adequar ali, né, no momento. Dalila, deixa eu te fazer outra pergunta. Uma situação muito comum que eu acho também que às vezes a gente precisa de uma sedar um paciente é quando ele vem num pós-cirúrgico e às vezes abre um ponto, tem que dar um ponto ali naquela região, né? É, tem alguma dica que você pode dar, assim, o uso do bloqueio local, ele vai bem, né? O que que a gente pode fazer para esse paciente? Necessariamente precisa tranquilizar, às vezes se ele for um paciente tranquilo, dá só para dar o bloqueio local. Quando é paciente tranquilo, assim, não é agitado demais, e isso eu já fiz algumas vezes, eu uso só um opioide e bloqueio local. Eu já fiz, nossa, muito isso em pacientes cardiopatas, velhos, e Uhum. tirar aquelas verrugas. Qual opioide? Morfina. Morfina? Eu gosto muito de morfina. Qual que é a dose? Se não tem, eu gosto umas doses mais altas. Eu gosto de 0,5. Tá. 0,5, eles ficam tranquilizadinhos. E você faz o bloqueio local, eles super permitem vocês 0,5 mexerem de miligramas boa. quilo. 0,5 miligramas quilo. Deixa eu te fazer uma Intramuscular. pergunta. A morfina não tem aquele efeito de bloqueio, igual você falou da metadona? Você falou que a metadona na dose mais alta, ela tem aquele efeito de bloqueio ventricular, Sim, não, ela não, ela hemodinamicamente ela é mais mais estável. segura. Sim. Ela Tá. atua nos Mi Segura, receptores, sim. não, eu acho. Nesse caso, para pacientes cardiopatas, se você Uhum. precisar de usar um opioide com uma dose mais alta, que você quer, além de analgesia, dar uma tranquilizada, porque é um paciente que não dá para você fazer muita coisa, a morfina vai melhor. Claro, se não tiver um tumor, por exemplo, que inviabilize, né? A gente usar. Mastocitoma ali, né? Exatamente, um mastro já não é interessante a gente usar a morfina. Mas se não é o caso, a morfina é melhor que não tem esses efeitos sobre. Não causa arritmia como a metadona Com a faz. metadona. Exatamente. Eu Em doses queria. mais Se o altas, né? Victor, você quer perguntar mais alguma Pode coisa? falar. Eu queria, na verdade, né, saber algumas coisas assim, olha, algumas artimanhas, uns pulos do gato, assim, né, que geralmente a medicina veterinária, os veterinários eles utilizam, né? Então a gente tem aquela história do gato muito nervoso, a gente puxa um pouco de ketamina, né, numa seringa, e na hora que o gato risca o fósforo, né, né, a gente joga lá dentro da boca dele, né? Isso, Isso um né? gato feral que chegou no atendimento na Não. hora, né? Isso, exatamente. Pelo Entendi. amor de Deus, a gente não vai fazer isso com aquele gato, né? Mas isso é passível de execução mesmo, tá correto? Quais são os prós e os contras? E a biodisponibilidade desse fármaco realmente é o suficiente para deixar esse gato um pouco mais tranquilizado? Então, nesse caso, claro, não é mito isso, isso existe. Uhum, Só que você tem que usar uma dose mais alta, né, de ketamina para você conseguir ter um efeito, porque geralmente a via dela é intravenosa, subcutânea ou intramuscular. exatamente. Logo, a absorção dela vai ser diferenciada pela boca e você precisa usar uma dose mais alta. E os efeitos colaterais também podem ser mais altos em função disso. Eu prefiro em gato, nesses casos, se seu gato é feral, você não vai andar com gato no colo, ele já vem na caixinha para você ou já vem em algum lugar contido, né? Eu gosto muito de pegar uma embalagem, vedar essa caixinha onde o paciente está, ir para o centro cirúrgico, colocar oxigênio e ISO, você tranquiliza o bichinho, faz o que você Nossa, precisa esse jeito é muito bom. e coleta o que você precisa. Para exame de sangue também vai bacana, porque não vai ter efeito. O ISO ele vai respirar e vai sair, então não vai ter efeito sobre o hemograma igual outros Taxa de fármacos podem excreção é ter. muito rápida, Isso. né? Então E ele pela é respiração, ele muito vai tranquilo. respirar e o anestésico vai sair. E aí, se você precisa de um pouco mais de tempo, o bichinho quietou lá dentro da caixa, você consegue manipular, você tira da caixa e coloca uma máscara com oxigênio e ISO e faz o que você precisar fazer, porque Uhum. ele vai sair muito rápido, logo você precisa agir rápido. E se você precisar de um tempinho a mais e não quiser fazer nenhum injetável, aí você deixa ele na máscara com ISO e oxigênio. Então vai bem também. É uma É uma possibilidade, dica né? boa para quem. Mas se estiver sozinho, né? Uhum. Assim, hoje em dia a gente tem muito veterinário que faz atendimento a domicílio, né? Uhum. Me fala assim, o que que você pensa assim do ponto de vista de segurança, dos procedimentos de sedação a domicílio, né? Você acha que é realmente seguro fazer isso, né? Porque você falou sobre toda uma questão de ter um tubo, de ter um ambu, alguma coisa caso de uma emergência, e às vezes a gente vê pessoas que cedem o animal a domicílio, que faz esses cuidados, né? Às vezes dá um ponto na ferida a domicílio. É seguro isso mesmo? Assim,
Os riscos sempre vão existir, né? E se você na casa da pessoa, você não vai ter todo o aparato que um hospital, uma clínica vai ter. Como, por exemplo, um oxigênio. Você pode ter uma bula e tudo, mas você não vai ter um oxigênio 100% caso tenha uma parada, por exemplo, né? Uhum. Ou o paciente está dispneico, está cianótico. Então, é mais arriscado. É um risco, né, É um que o paciente risco, é um risco a que o mais. veterinário corre, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com o que você vai usar e com, mais uma vez, tem que saber o que o paciente tem. É muito importante isso para a gente saber o que é mais seguro de usar, o que é menos arriscado, né, de Sabe que eu usar. tenho receio? Mas, claro, dá para fazer. Eu tenho receio, assim, porque hoje a gente tem Eu tipo tenho assim, muito todas as receio pessoas também. querem processar, né? E aí a gente Sim, fazer isso. E se acontecer tudo bem, o tutor vai te amar, né? Mas quando acontece alguma coisa de ruim, não tem santo que te faça ele gostar de você, né? E aí, assim, sim, nesse caso a gente não tem respaldo, né? Assim, é um procedimento que realmente você precisava ter mais estrutura para fazer ele, sim. né? Não sei se você concorda comigo, você acha assim que realmente eu acho que no ponto de vista científico não tem respaldo de fazer, né? Ah, Caso dê errado, eu digo, né? eu também sou. Eu não, Tenho não. muito receio disso, de sedação em casa. Deve ter, na verdade, alguma Sem. coisa escrita aí no documentação do conselho. Confesso que eu não sei, né, da Eu permissividade. também, Mas eu quanto a isso, eu acredito que também não isso é um sei. procedimento ambulatorial. Portanto, Exatamente. né, um ambulatório deve estar. Tem que ter um mínimo Tem de que ter um mínimo de estrutura. estrutura. Então, eu acredito que sim, tá? E falando nisso, assim, eu tava até vendo assim, um pessoal falando que não adianta nada o doutor assinar um termo falando que ele está ciente dos riscos. Se você tem que se portar de acordo com o que realmente a literatura manda, né? Sim. Ah, mas o doutor assinou falando que ele entende o risco e mesmo assim ele quer fazer. Não muda nada. Se ele quiser te Não Muda processar, nada. né? Ele vai processar e o problema vai vir para você do mesmo jeito. Até porque um Né? termo assinado, por exemplo, se a pessoa resolver fazer uma castração em casa, um termo não vai te eximir de Assinei. nada, Sabe? Não, mas olha, ele né? assinou que eu Ele, poderia né? fazer aqui em cima da minha mesa de jantar, né? Não, meu amigo, não. Não vai te falar. Não tem como, realmente isso é um grande problema mesmo. Não, beleza, então. Pode falar, você quer falar mais alguma coisa, Vitor? Não, é só que assim, que esse tema é tão complexo, né? Se ao mesmo tempo que ele é simples, ele é complexo, porque assim, eu acho que Sim, realmente são cuidados muito profundos que a gente tem que ter, sabe? Com qualquer sim, sedação. Não é uma coisa Uma assim. responsabilidade muito grande, sim, né? Tudo isso, né? é. Alina, e outra pergunta. Para eutanásia, né? O paciente, ele vai estar ali sob anestesia geral, né? Uhum. É importante o uso também, por exemplo, de uma medicação analgésica durante esse Importantíssimo, processo? importantíssimo. Inclusive, assim, a dor em si, ela é algo consciente, né? Você tem que estar consciente para sentir a dor. Uhum. Aí tem, você sente, você vai ter, às vezes, vocalização e tudo mais. Agora, o paciente, quando ele está inconsciente, a gente não chama de dor, a gente fala de resposta nociceptiva. E que é uma sensação, é um estímulo, é um estímulo doloroso, uma resposta a um estímulo doloroso, né? Que não é expressado como dor, mas é um estímulo doloroso que a gente vê. Aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão, aumento da frequência respiratória, às vezes tremores. E a eutanásia quando a gente injeta o cloreto, aquilo é muito doloroso. Então, o paciente tem que estar sob analgesia, sim. Além da anestesia geral, você precisa associar um analgésico. Porque só o Propofol, igual a gente falou um pouco aqui antes, ele não traz analgesia. Você precisa fazer uma analgesia paralela para fazer uma passagem de conforto para esse paciente. E isso é muito importante, né? E assim, qual o analgésico você recomendaria para o momento da eutanásia? Eu gosto muito do fentanil. Hum. Geralmente, quando eu preciso fazer, eu associo um. é, Ai, desculpa, gente. Benzodiazepínico? Não. Tirazina. Um fenotiazínico, que no Ah, caso a cipromazina, eu gosto de fazer para dar um relaxamento, uma tranquilização para o paciente. Eu faço já com fentanil e Depois o Propofol, espero um minutinho, faço propofol, espero um minutinho e depois o aí cloreto. sim eu faço o cloreto. E o paciente vai assim super tranquilo, super relaxado. é, E com
anestesia dissociativa, por exemplo, de xilazina, ketamina e fentanil, é possível de ser Sim. feito? Também. A eutanásia? Só que a ketamina e xilazina vai substituir o propofol. Vai fazer Aham. analgesia? Sim, mas não vai fazer analgesia suficiente como o fentanil faz. Uhum. Porque eles são adjuvantes, né? Eles não são analgésicos próprios, né? Como os opioides. Então, assim, geralmente no protocolo aí de eutanásia, você faz um medicamento para relaxar a musculatura, para o paciente ficar mais calmo, né? E um analgésico, seguido da anestesia geral e depois a parada, né? Sim. Perfeito. Bom, Dalila, você tem mais alguma pergunta? Não, tranquilo. Dalila, o que a gente tinha para te perguntar, no geral, sobre anestesia e sedação era isso. Tem alguma coisa que você quer comentar mais? Não que me vem à cabeça. Acho que a gente aqui, mas comentou muita coisa, né? a sobre gente falou muita sedação, coisa. né? É porque assim, é difícil quando às vezes a gente vai falar às vezes uma coisa muito específica, o assunto é infinito, né? Mas como a ideia é, eu acho que trazer essa relação mais superficial, arranhar mesmo para aguçar a curiosidade do ouvinte, ele conseguir ir atrás, porque aqui, gente, é diferente de muitas situações que não existe uma receita de bolo, né? Existem muitas coisas que devem ser levadas em consideração para um protocolo anestésico de um determinado paciente, né? Então, não é apenas entender que esse paciente vai fazer uma ovariosterectomia e utilizar um protocolo X. Não é. O simples fato de você ter chegado até aqui nessa conversa, acho que você já percebeu isso. Então, desde uma eutanásia desde um protocolo sedativo, né, com um potencial de depressão menor desse paciente, os protocolos são totalmente distintos, né? Então, e cabe também, né, a avaliação individual, né, de cada paciente. Então, como é uma coisa mais superficial mesmo, assim, a gente acaba às vezes, né, trazendo uma abordagem mais geral, né? Acho que um dia a gente pode depois sentar e conversar, né, mais especificamente talvez sobre bloqueios, por exemplo, né? Que daí tem uma Sim. infinidade de bloqueios que pode trazer assim, um assunto mais aprofundado, né, para quem tem mais interesse, tá bom? Sim. E Dalila, antes, né, de finalizar, eu e o Vitor a gente sempre traz algumas perguntas, na verdade, que são mais gerais, né? Tá bom? Que foge um pouco da veterinária, tá? E aí a gente queria saber, o Vitor gosta de falar assim que é Dalila. um bate-bola jogo rápido. Exatamente, blogueirinha, né? Você já viu o que ela faz? Vixe, não. Diga. O nome de um cachorro. Ketamina. Tá vendo? É tudo cachorro. Os cachorros é tudo de gente doida. Fala o nome dos seus animais, O nome por da minha favor. cachorra é Noradrenalina, eu já te falei já, né? Não, tinha falado Noradrenalina. não. Fala o nome dos seus animais aí, só pra galera saber. Tá, minha morfina, ketamina, o Chico, a Betânia, o manitol e a Natuza. Tá vendo? É um monte de fármaco, né? Tanto que Manitol melhor. anestesista é pirado. Tanto que anestesista é Cão ou pirado. gato? Cão, Cão? Qual raça? qualquer uma. Ama todos. Ama todos. Perfeito. Se não fosse uma veterinária, qual outra área que você Se não fosse da iria? anestesia, que outra área seria? Deixa eu perguntar mais. Sommelier. Seria sommelier. Como assim? Sommelier. Bom demais. Foi demais. Amo ver isso. Veterinária, qual outra área? Eu não me vejo em outra área. Não vê nem inspeção, produção, Nossa, jamais. Não me vejo em outra área da Cirurgia. veterinária. Jamais. Não vou pro lado negro clínica. da força. Então, Entendi. ou você é anestesista, ou você vai beber Sommelier. pinga, né? E só uma coisa aqui, só um parêntese. Em todo o meu processo de formação durante a veterinária, eu queria ser clínica. E eu cheguei a cogitar ser dermatologista. Meu Deus, Só olha que só. teve uma reviravolta no final e eu Foi o fui quê? para anestésio. Essa reviravolta por que aconteceu? Então, eu entrei, eu fiz a prova de residência, fui a última turma a ter segunda e terceira opção, né? E a minha nota não foi. Eu Pra não atingi clínica. a nota para clínica e Uhum. cirurgia. Nossa, Deus abençoe, desculpa, tá? Mas foi a melhor coisa que Deus aconteceu abençoe, foi a na melhor minha coisa vida, pelo menos, porque para mim também. eu fico pensando, sem vocês lá anestesiando pra gente, meu Deus do céu, isso é terrível mesmo. Mas que bom. Daí deu certo, deu. Eu caí na anestesia, assim, meio que de paraquedas e me encontrei completamente. Que Eu bom. não me vejo fazendo outra coisa na veterinária sem ser isso. Sério, nossa, coisa boa. E além da veterinária, né? Eu queria te perguntar, que filme que você vê? Um filme que você indica pra galera? Eu adoro drama. Adoro drama, Dorama? romance, drama. Dorama. Dorama não, drama. Um drama. Drama. A Espera de um Milagre. Pô, bom, hein? Nunca vi. Que É isso? maravilhoso, você tá Excelente, perdendo, então você excelente. vai ver. Vê É hoje. maravilhoso. Uma música. É algum rock.
Roda Mas Viva, Chico Buarque. quebrei a cara aqui, né? Uma Mas ela é banda. muito eclética, tá? Muito. Às vezes a gente ouve música celta dentro do centro cirúrgico por causa dela. Ótimo, por causa mesmo, você que indicou. Aí eu gosto de céu. Gosto assim. Juro, aquelas músicas do filme Outlander. É, da série? Não sei. Não é? Ah, Ah, pode tá. crer. Não, mas é que eu nunca vi Outlander. Eu também não, mas eu sei Mas eu mais ou menos. Esse é acredito. Mas Eu esse é o Outlander. estilo acredito. da música. É, É esse é o essas? estilo. É, Ah, é isso tá. mesmo. Uma banda? AC/DC. Um livro. Orgulho e Preconceito. Ah, sim, bom, muito bom. Esses dias eu vi o Daniel lendo esse livro, muito bom. Eu amo esse livro. Então, é sobre o quê? Esse livro, rapidinho, só pra eu saber? É romance. Ah, tá. Romance. Perfeito. Então, o Daniel Tá. tava lendo esse livro, Romance agora de eu não lembro. época. Adoro romances de época. É, que chique. Eu preciso ler mais. Dalila, eu queria muito agradecer sua participação aqui. Foi muito engrandecedor a gente conversar sobre tudo isso que a gente conversou, né? Sobre o gato, né? A cardiopatia hipertrófica, a ketamina, assim, pra mim, isso é Acaba que a uma anestesia virada de engloba tudo, chave. né? Entendeu? Então, assim, eu queria muito te agradecer por estar aqui com a gente, né? Você é uma pessoa que eu admiro muito, né? E assim, eu tô muito feliz por ter você aqui e a gente sempre vai estar aqui pra você. Eu particularmente gostaria de agradecer muito, porque eu sei tanto que a agenda de vocês é puxada, né? Hoje, né, a Dalila, né, inclusive, vou pedir para ela recomendar, né, as páginas, as redes sociais delas aqui, porque a Dalila e a Bárbara, elas trabalham hoje, né, na NestPet. E o tempo delas é extremamente restrito. Então já temos há algumas semanas que a gente está tentando convidá-las, né? Pelo menos uma delas para vir aqui bater um papo com a gente. A próxima, a Bárbara sente-se convidada novamente aí também para participar, tá bom? Eu fico muito feliz, muito obrigado por esse tempo, tá? De que você disponibilizou para estar aqui um pouco com a gente. E fala um pouco onde a gente pode te encontrar, como que a gente contrata o seu serviço, né? De anestesia aqui em Goiás, né? Que rede social que a gente pode seguir vocês? Bom, eu que agradeço, gente, o convite, a confiança de vocês. Vocês também são profissionais que eu admiro e confio de olho fechado para qualquer dos meus bichinhos. Então, agradeço demais o convite. E Bárbara e eu trabalhamos juntas a gente montou uma empresa de anestesia volante que chama Nest Tem Pet. quanto tempo? Já tem 3 anos que a gente está atuando no mercado. Eu falei certo, NestPet, não falei? E isso Tá. falou Ah, certinho. tá. Ambas temos residência e especialização. E pode encontrar a gente pelo nosso Instagram, que é @nestpetgym. E lá tem nossos telefones. Você clicando lá, já direciona direto para o WhatsApp e pode nos procurar por lá. E pelos nossos clientes também, os lugares que a gente atende e que nos recomendam e que a gente recomenda também. Perfeito. Dalila, muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Acho que essa é a última